Efésios capítulo 1, dos versículos 3 até o 14, diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe no entendimento desse texto, o selo do Espírito Santo. Irmãos, esse texto produzido pela mente de um homem que conhecia tudo da lei judaica, profundamente instruído aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados fariseus, mestres, que estavam no Sinédrio e a todo momento era orientador daqueles que ali estavam para julgamento. O apóstolo Paulo, que antes da sua conversão estudava as leis, conhecia o Talmude, conhecia todos os regulamentos, conhecia todos os parâmetros da lei judaica. Agora, convertido a Cristo, tem a revelação do Espírito Santo de Deus, tem a revelação do próprio Cristo naquele arrebatamento, onde ele próprio diz que recebeu palavras inefáveis, as quais não era lícito nem aos homens de se referirem. Então, nós vemos aqui um texto produzido por uma mente prodigiosa, preparada por muitos anos para conhecer a lei judaica, para atuar no Sinédrio, e agora convertido, profundamente inspirado e orientado pelo Espírito Santo de Deus, produzindo um texto magnífico nesta carta aos Efésios. E ele começa dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que nos chama a atenção nesse texto é que o apóstolo Paulo, ele está transmitindo à igreja de Éfeso o que ele foi
informado pelo próprio Cristo, de que nós temos uma garantia de que nós temos uma herança celestial, uma herança sobrenatural. E a garantia dessa herança é o selo do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Eu creio que a maioria dos irmãos sabe o que significa um selo. O selo é muitas vezes colocado numa correspondência para dizer que aquela encomenda ou aquela carta já foi paga a sua entrega. Ou, antigamente, o selo era colocado nos anéis dos reis e das pessoas importantes do império, para que a carta selada ela só fosse aberta na presença daquele para a qual ela foi escrita. Então o selo era uma garantia de que aquela carta chegaria intacta. E quando ele diz que o selo é o penhor da nossa herança, ele está dizendo, o selo é a garantia de que nós temos uma herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Nós temos uma garantia de Deus porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então é uma garantia de que nós vamos receber essa herança. Penhor, eu creio também que os irmãos sabem o que significa. Quando alguém vai na Caixa Econômica para fazer um empréstimo e ele leva uma joia de grande valor, ele retira um empréstimo por um determinado tempo. E se ele não pagar esse empréstimo naquele prazo estipulado, ele vai perder aquela joia. Então a joia é uma garantia, é o penhor. Por isso é que é tratado como penhor. E o setor de penhores, ele é muito usado na Caixa Econômica, onde os empréstimos são oferecidos a juros bem mais baixos, porque existe uma garantia. Então a garantia, o selo do Espírito Santo, é a garantia da nossa herança. Nós temos uma herança espiritual. Interessante que em Romanos capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve: o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E ele diz em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, no dia da redenção, aqueles que estão selados com o Espírito Santo de Deus, eles estão garantidos, eles têm a sua herança garantida. E como nós fazemos para ser selados com o Espírito Santo da promessa? Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós confessamos: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E o selo do Espírito Santo é colocado no crente como garantia de que ele passa a ser filho. E se é filho, também ele é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, participante dessa herança. E em Gálatas 4, capítulo 4, versículos 6 e 7, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que nós somos filhos. E ele diz: e por que sois filhos? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Então nós somos herdeiros porque nós fomos feitos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos porque nós aceitamos o plano estabelecido por Deus na cruz do Calvário, que nos deu a salvação de graça por meio da fé. E isto não vem de nós,
Isto é um dom de Deus. E o apóstolo Paulo, ele, quando teve o encontro com o Senhor Jesus, ele era um fariseu que perseguia a igreja de Deus. Ele acreditava, porque tinha aprendido daquela maneira desde criança, que a única religião correta, a única religião que poderia levar o homem à salvação era a religião judaica. Então, ele aprendeu daquela maneira, ele cresceu daquela maneira, ele viveu dentro do templo, ele viveu dentro da escola de Hilel, onde Gamaliel era o mestre, e para eles a única religião de Deus, aquela que levava ao conhecimento de Deus, era a religião judaica. Então, ele tinha no seu coração que todos aqueles que vinham trazendo um novo ensino, uma nova pregação, era uma seita perigosa, era uma seita que estava levando muitos a se desviarem da religião judaica. Por isso ele, com a autoridade do Sinédrio, pegava cartas e perseguia os cristãos e prendia muitos deles e torturava, fazendo com que eles blasfemassem o nome do Senhor. E numa dessas viagens, quando ele ia a Damasco, ele ao meio-dia contempla uma luz que o derruba pelo chão, uma luz intensa, que ele cai pelo chão e ali ele passa por um arrebatamento espiritual, onde para ele o próprio Cristo revela a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Ele aprende que a salvação é de graça por meio da fé. Jesus, em palavras inefáveis, como o próprio apóstolo Paulo diz, palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir. Ele ouviu do próprio Cristo, chamando por ele. E ele diz, quando ele ouve aquelas palavras na estrada de Damasco, ao meio-dia, naquela luz intensa: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então nós vemos que a palavra herança, ela é frequente nessa revelação do apóstolo Paulo, porque isso foi revelado de uma forma poderosa e espiritual. Por isso o apóstolo Paulo mudou completamente de direção, e ele diz em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova realidade de vida, agora no entendimento, na mente, no conhecimento e na espiritualidade do apóstolo Paulo. Ele agora pode revelar com convicção que o selo do Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Quando um homem, não importa como ele viveu até aquele momento, ele se arrepende de uma vida devassa, de uma vida completamente longe dos caminhos do Senhor, e entende que ele precisa mudar de atitude, que ele precisa viver
a vida de uma forma espiritual e ele aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele passa a ter a visão espiritual. Seus olhos espirituais são abertos e ele contempla uma nova realidade de vida, a vida no Espírito. Se sois guiados pelo Espírito, não haveis de cumprir a cobiça da carne. É a palavra do Senhor que começa a moldar agora o seu entendimento, mudar aquela vida que ele vivia longe dos caminhos do Senhor. E para que isso aconteça, não é difícil. O homem tem que se conscientizar de que a sua vida neste mundo não é por acaso. Ele não vive aqui por viver. Existe um propósito maior, existe um propósito que vai de encontro aos caminhos do Senhor para a sua vida. Se ele nunca buscar a Deus, ele viverá uma vida vazia. E para que isso aconteça, ele tem que se arrepender e fazer uma confissão a Deus. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e guia os meus caminhos. Abençoa a minha vida, é o que eu te peço. E quando ele faz essa confissão com o coração quebrantado, ele é selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. É a garantia de que ele passa a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Que Deus abençoe o amado irmão e a sua família. E fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.